Psicologia em Movimento. Já com a gente o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite. Boa noite, Marcelo. Alegria ter um amigo aqui mais uma vez. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo em paz. O prazer é meu. O psicólogo Silvio Ferreira vai trazer o tema Viver em Paz. Não há quem não deseje viver em paz. Em paz com a vida, com o mundo, consigo mesmo, quer seja no trabalho, em casa, com os vizinhos, com as amizades próximas ou distantes, com as pessoas que amamos e fazem parte da nossa vida íntima. Viver em paz é um objetivo de vida para a maioria das pessoas. Mas nem sempre nós conseguimos viver como almejamos. Muitas vezes vivemos o oposto do que esperaríamos viver. Ao invés de viver em paz, vivemos em pé de guerra, prontos para nos lançarmos à luta. Deste modo, vivemos sob um estado de tensão permanente na relação com o outro e fazemos das nossas relações com o outro, em específico com o outro em geral, um verdadeiro cabo de guerra. Ou seja, fazemos da nossa vida um jogo de poder, de mando e comando, de medição de forças. Não precisa dizer o quanto esse modo de viver é estressante e esgotante, podendo levar as pessoas envolvidas nesse tipo de relacionamento, as que fazem da vida um cabo de guerra, à beira de um colapso psíquico, por não suportar ou conviver ou conseguir viver submetido ou submetida a tamanha pressão. Muitas vezes, a disposição para a guerra na relação com o outro toma conta do indivíduo de uma maneira tal que ele ou ela não conseguem se sentir bem se não estão guerreando ou em pé de guerra, esbravejando, reclamando, ofendendo, se lamuriando da vida por causa da relação com o outro, esse outro que arruína, que lhe impede de viver a vida de forma leve e prazerosa. As pessoas que costumam agir assim só conseguem culpar o outro, atribuindo-lhe inteira responsabilidade por fazê-lo ou fazê-la tão infeliz. Esse tipo de comportamento, o de atribuir culpa ao outro, somente revela o quanto nos é difícil assumir a parte que nos cabe, em termos de responsabilidade mútua em um relacionamento. Sobretudo quando o cabo de guerra, uma vez tendo sido iniciado, se torna um círculo vicioso, prejudicial ao relacionamento e à vida de cada uma das pessoas envolvidas na relação. Viver em paz requer compreensão, entrega, doação, abrir mão do que não é relevante no relacionamento, romper com o espírito de guerra e propor-se a viver com leveza. Para tal, é preciso parar de medir forças e deixar de fazer do relacionamento um eterno cabo de guerra. Se assim não for, os parceiros correrão sério risco de não apenas deixarem de se amar, mas também jamais conhecerão o significado da expressão viver em paz. Professor Silvio, por que para tantas pessoas, mesmo para aquelas que se amam, muitas vezes é tão difícil viver em paz? Porque ninguém chega a um relacionamento como se a sua vida estivesse começando a partir daquele momento. Cada pessoa que começa um relacionamento leva para ele a sua história de vida. Um e outro, ou um e outra, leva a sua história de vida. Uma história que é marcada, constituída por angústias, medos, ansiedades, fantasias, traumas. Então, quando chega-se numa idade e coloca-se uma pessoa diante da outra para iniciar um relacionamento e dar continuidade ao mesmo, cada um leva o seu relacionamento esses seus medos que eu falei, as suas angústias, as suas fantasias e os seus traumas. Então, não se começa um relacionamento a partir de zero. Cada um leva para esse relacionamento tudo aquilo que diz respeito às suas histórias de vida. E dessa forma, se estabelece na relação com o outro uma tensão, porque cada um vai se pôr diante desse outro de acordo com as suas expectativas, mas também de acordo com as suas frustrações, de acordo com os seus sonhos, mas também de acordo com os seus medos, de acordo com as suas angústias, mas também de acordo com a vontade de que a relação ela possa superar aquilo que foram as expectativas estabelecidas para ela. Então, para ela, para a relação. Tudo isso constitui um conjunto de elementos que
que, sem que a gente se dê conta, interferem de forma decisiva naquilo que é a possibilidade de duas pessoas viverem em paz e não em pé de guerra, porque elas não estão começando o relacionamento no momento em que se encontram. Na verdade, a história de vida de cada um não pode ser esquecida, não pode ser apagada, não pode ser zerada, como se um relacionamento começasse de uma estaca zero. Cada um tem sua história, essa história deve ser levada em conta, e as pessoas têm que cair em si, em termos de tudo aquilo que as constitui, tudo aquilo que diz respeito às histórias de vida dela, para que elas, nesse relacionamento que estabeleçam, não embaralhem as coisas, não tornem a relação difícil, que elas se deem conta, projetando para as relações expectativas que não podem ser atendidas ou querendo superar traumas que a relação em si não irá em nada ajudá-las a superar. Isso é outra história, são outros caminhos a serem percorridos para que cada uma das pessoas envolvidas consigam resolver os seus problemas próprios para que a relação a dois se torne uma relação saudável, minimamente saudável e possível. Professor Silvio, viver em paz é uma utopia, uma idealização que fazemos da vida, de um relacionamento, ou é realmente possível viver em paz? É realmente possível. Agora, não deixa de ser também um sonho, não deixa de ser uma idealização, não deixa de ser uma utopia. Todos nós sonhamos em termos de um relacionamento adequado, um relacionamento mais do que razoável. Todos nós esperamos ter um relacionamento que seja equilibrado, mais do que isso, que seja perfeito. Enquanto um relacionamento perfeito, nós nada mais estamos fazendo do que uma idealização. E o ideal é aquilo que a gente imagina alcançar, imagina atingir, mas é uma impossibilidade. Nenhum ideal é alcançado. O ideal é sempre aquela possibilidade de nós vivermos o que nunca iremos conseguir viver. Então, se a gente consegue superar essa possibilidade de querer viver um relacionamento na forma de um sonho, de uma utopia, de um ideal, e quer vivê-lo nas condições reais que os relacionamentos se constroem, é possível que as pessoas vivam em paz. Para isso, cada uma delas vai ter que abrir mão daquilo que é pensar em si mesma na relação, presa aos seus interesses ou não conseguindo enxergar a situação da relação que envolve ela com a outra pessoa, não conseguindo enxergar um palmo além do seu nariz. Presa à vaidade, presa ao narcisismo, presa ao seu próprio umbigo. Então, não pode fazer do outro alguém que atenda seus objetivos, seus propósitos o tempo inteiro e a todo momento e a cada hora. A pessoa tem que entender que o outro está lá não para colocar-se a serviço dela, mas que isso é uma relação em que os dois têm que se encontrar, estabelecendo uma relação, não é bem a palavra que eu gostaria de usar, mas não está ocorrendo outra agora, uma relação em que haja uma parceria, que entendam que os dois estão construindo uma vida em comum e que essa vida em comum será construída com acertos e com erros e que se espera, em nome de uma maturidade que possa caracterizar o relacionamento, que essa vida em comum seja muito mais marcada por acertos do que por erros. Agora, que fique claro, não há possibilidade de existir nenhum relacionamento com grau de tensão zero, quer seja um relacionamento entre um casal, quer seja um relacionamento entre pai e filhos, ou filhos e pais, quer seja um relacionamento entre amigos, pode preponderar o sentido de uma comunhão, de uma unidade,
de um entendimento, de uma admiração, mas o grau zero de tensão em qualquer relação é praticamente impossível de existir, exatamente por aquilo que eu disse em relação à primeira pergunta que você fez, é porque nós chegamos numa relação levando para ela tudo aquilo que são os nossos fantasmas, os nossos medos, os nossos tormentos. Mas é possível, se tivermos graus de maturidade, de abrirmos mão daquilo que em nós é uma vontade imperativa de estabelecer sobre o outro um comando, uma ordem, e subordiná-lo à nossa vontade. Se a gente abre mão desse narcisismo maluco, o relacionamento pode se tornar possível de ser vivido em paz. Há algum sinal indicativo de que viver em paz transformou-se no seu oposto e não há mais volta, professor Silvio? Sim, porque, como eu disse, não existe relacionamento que possa ser vivido com grau zero de tensão. Então, todo relacionamento envolve tensões as mais variadas. Agora, indicativo de que algo foge do comum de uma tensão que caracteriza qualquer relação, é se as pessoas vivem permanentemente em pé de guerra, como se elas estivessem prontas para entrar em combate. Então, ao sair de casa, ao voltar para casa, é sempre uma tensão que se caracteriza muito mais do que com uma relação distensionada, uma relação onde as pessoas vivam momentos de encontros, de descobertas e de prazer, mais do que tensões que são vividas, tensões que um provoca para o outro, tensões que passam, por mais que as pessoas não queiram, a alimentar a relação. Então, um indicativo de que as coisas não estão caminhando bem é quando as tensões elas são tão constantes que caracterizam uma espécie de ciclo vicioso. Parece que as pessoas passam a ter prazer mais naquilo que as faz sofrer no relacionamento do que propriamente no prazer que elas poderiam ter fora da dor causada pelas tensões vividas. Então, toda vez que se estabelece um ciclo vicioso que parece não ter mais fim, esse é o sinal mais indicativo de que algo está errado e que talvez esse algo errado seja indicativo de que a relação não tem como mais ir adiante para atender expectativas de um e do outro, fazendo com que um e o outro vivam a relação de uma forma prazerosa. Por que casais que tanto se amam vivem em pé de guerra constante, muito distantes de viver o que tanto desejam e sempre sonharam, que é viver em paz, professor? Porque muitas pessoas entendem que amar é fazer do outro objeto da sua propriedade. As pessoas levam para a relação amorosa tudo que caracteriza nelas o seu egoísmo. Elas não querem o outro como um objeto de amor, em que esse objeto tenha liberdade de pensar, de agir. Elas querem ser o objeto controlador desse outro, fiscais da vida desse outro. Querem ter sobre esse outro um domínio e um comando. Então, quanto maior o amor nesse caso, confundido com egoísmo, tomado erroneamente como egoísmo por parte de quem ama, não há possibilidade desse amor dar certo, porque não tem ninguém no mundo que queira viver sob o domínio de uma outra pessoa. A pessoa pode ceder aqui ou acolá, mas chega num ponto que há algo de fundamental na vida dela, da qual ela não pode abrir mão. Esse algo fundamental é a dignidade dela. Esse algo fundamental é o sentido da autonomia, da independência, da liberdade. Então, não adianta se amar as pessoas se amarem, se uma quer estabelecer sobre a outra um domínio e um controle. Então, essa é uma relação que deixa de ser uma relação amorosa e passa a ser uma relação de domínio e de posse. Esse é
qualquer relacionamento. Não importa quanto tempo ele dure, mas chegará um ponto em que uma das pessoas se sentirá sufocado o suficiente, porque ninguém quer ser dominado, todo mundo quer viver com o outro um espaço considerável que não se sinta atingido no seu modo de ser. Chega um momento em que tudo isso se torna insuportável e uma das duas pessoas, em geral, é aquela que reivindica o seu sentido de autonomia e liberdade, que vai dizer: eu vou me embora, até mais, goodbye. Se não, sair em silêncio. Outra questão, um psicanalista que afirmou que onde há amor não há paz. Essa afirmação tem razão de ser? Tem, na proporção em que o amor foi exagerado, como eu acabei de dizer. O amor se tornar algo da ordem quase que de uma loucura, né? Porque ninguém pode ter ou querer ter sobre o outro um domínio, uma posse. Ninguém pode fazer do outro um objeto. O outro é um sujeito que possui desejos, que possui vontades. Desejos e vontades que têm que ser levados em consideração. A diferença de um sujeito para um objeto é que, em relação ao objeto, eu pego, eu faço uso dele, eu coloco ele onde eu quiser. Um copo, por exemplo, é um objeto. Eu não pergunto ao copo se eu posso usá-lo, eu uso. Eu não pergunto se eu posso colocá-lo em cima da mesa ou numa pia, no balcão de uma pia, se eu posso lavá-lo agora ou mais tarde. Porque um copo não tem vontade, um copo não tem desejo, um copo é objeto. Mas as pessoas são possuidoras de desejos e de vontades. Então, quando o amor é de alguém sobre outra pessoa, esse amor é um amor que quer ter sobre esse outro um domínio tão grande, tão extraordinário, que remove ele da condição, ou tenta removê-lo, ou removê-la da condição de sujeito de desejo, sujeito de vontade própria, e quer transformá-lo num objeto. Então esse é um amor em que nós podemos dizer que em haver desse amor não há paz. Esse é um amor que leva a tensões e mais tensões que podem até beirar a loucura. Então, por incrível que pareça, quanto mais se ama, se corre o risco de podermos dizer, se esse amor se torna um amor enlouquecido, na medida em que queremos transformar o sujeito em objeto, destituindo-lhe de vontade própria, como se ele fosse um objeto sem vontade. Esse é o tipo de amor que confirma a frase desse psicanalista que você mencionou, que na verdade é Jacques Lacan, um psicanalista francês, grande, dos maiores depois de Freud, que em havendo amor não há paz. É nesse sentido mais que ele fala. Agora não é só ele que fala, não. Às vezes não. Nelson Rodrigues diz de uma outra forma algo bastante semelhante. Nelson Rodrigues diz que onde há amor não é possível ser feliz. Mas, enfim, ele segue outros caminhos diferentes de Jacques Lacan, um psicanalista francês, mas chegam à mesma conclusão. É bom amar com serenidade, é bom amar com admiração, com encanto, é bom amar com desejo, é bom amar com tesão, mas é bom amar, sobretudo, sabendo que na relação com o outro, se a gente quer a continuidade dessa relação, jamais poderemos transformar esse outro em objeto do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso mando, do nosso comando, que o outro tem vontade própria. E precisamos reconhecer esse outro enquanto o outro, não querer reduzi-lo àquilo que, ou submetê-lo àquilo que são os nossos interesses e a nossa vontade própria. Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço, Marcelo. Boa noite para você e boa noite para todos que nos escutam. Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe o tema Viver em Paz na coluna Psicologia em Movimento.